Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E antes de começar o caso de hoje, eu quero pedir desculpas se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho de ar-condicionado e isso estiver incomodando vocês. Mas é porque tá muito quente e já é a segunda vez que eu comecei a gravar esse vídeo porque estava impossível. Mas eu deixei o microfone bem perto aqui pra vocês não ouvirem nada. Então, chega de falar e vamos ao caso de hoje. Liberty Rose Lynn German, também conhecida como Libby, nasceu no dia 27 de dezembro de 2002. Era filha de Derek German e Carrie Timmons e tinha 5 irmãs, além de ser muito próxima de seus avós, Mike e Betty Perry, que também eram seus guardiões. Quando criança, Libby adorava cozinhar, pintar e fazer outros trabalhos manuais, e ela foi descrita como uma menina incrivelmente inteligente, que sempre tirava notas muito boas e sempre se esforçava ao máximo para ser a melhor aluna da sala. Ela também adorava fazer atividades ao ar livre, como atletismo, vôlei, softball, futebol e natação. E ela estudava na Delphi Community Middle School, onde havia conhecido a sua melhor amiga após um jogo de vôlei, em que elas estavam no mesmo time. E ela se chamava Abigail, e depois disso elas se tornaram inseparáveis, praticamente irmãs. E Abigail Joyce Williams, também conhecida como Abby, nasceu no dia 23 de junho de 2003 e era filha de Anna Williams, porém não se tem muita informação sobre o seu pai, considerando que ele não era muito ativo na vida da filha, e ela também era muito próxima de seus avós, Eric e Diane Erskine, e amava passar o seu tempo ao ar livre, andando de quadriciclo e acampando. Ela também gostava bastante de fotografia, livros e qualquer tipo de arte, e tanto Abby quanto Libby tocavam saxofone na banda da escola e participavam de vários esportes juntas, e isso definitivamente fez com que elas ficassem cada vez mais próximas. Elas viviam em uma pequena cidade chamada Delphi, em Indiana, e sim, era aquele tipo de cidade tão pequenininha que todo mundo se conhecia e era um lugar considerado muito seguro, onde nada de ruim acontecia. E só para vocês terem noção, a população era de menos de 3.000 habitantes e a escola local tinha cerca de apenas 96 estudantes. E a cidade era conhecida por suas belezas naturais, recebendo vários turistas temporários, como por exemplo, aventureiros que queriam ir para as trilhas, ou até mesmo turistas que estavam nas cidades ao redor e descobriam sobre Delphi e então adicionavam no seu roteiro de viagem. No dia 13 de fevereiro de 2017, um dia antes do Dia dos Namorados, Libby, que estava com 14 anos, e Abby, que estava com 13, decidiram que elas queriam passear naquele dia e tirar várias fotos, porque apesar de ser uma segunda-feira, elas não tinham aula, porque os professores haviam decidido tirar aquele dia para fazer reunião, para que eles conseguissem se reorganizar para o novo ano letivo. E então as meninas queriam aproveitar o máximo possível, porque eu não sei vocês, mas quando eu não tinha aula, era pura alegria. As meninas chegaram a chamar a irmã mais velha de Libby, chamada Kelsey, para ir com elas ou até mesmo fazerem alguma outra coisa, mas Kelsey precisava trabalhar naquele dia, então disse que da próxima vez iria com elas, mas aceitou deixá-las no local que elas quisessem. E o lugar escolhido foi a Monon High Bridge, que era a entrada de uma trilha que ficava ao longo da County Road West, perto da rodovia Hoosier Heartland, a alguns quilômetros do centro de Delphi. Essa trilha, que por sinal é uma das mais conhecidas em Delphi, chegando a ser histórica, segue ao longo de uma antiga rodovia abandonada, levando até uma ponte rodoviária onde tem o Deer Creek, que é um rio. E definitivamente não é o lugar mais seguro do mundo, porque a ponte é completamente aberta, então tem que tomar muito cuidado na hora que vai atravessar. Mas era um lugar que as meninas já tinham ido com bastante frequência e todo mundo da cidade vivia indo para lá, além de ser o lugar ideal para tirar várias fotos.
E elas foram deixadas na entrada da ponte por volta da 1h15 da tarde a 1h30. E meia hora depois elas postaram 2 fotos no Snapchat. E se você não sabe o que é Snapchat, é uma rede social bem famosa nos Estados Unidos. Eu acho que eles usam até mais que o Instagram. Essa rede social já foi bem famosa aqui no Brasil também. Só que ela era basicamente os stories, sabe, o Instagram que a gente conhece hoje em dia? Tanto que pouco tempo depois o Instagram criou os stories exatamente para que as pessoas não migrassem de rede social. Praticamente a mesma coisa que eles estão tentando fazer com o TikTok, com a implementação do Reels. Uma das fotos postada no Snapchat de Libby mostrava Abby andando na ponte e a outra era apenas a ponte. E essa seria a última localização conhecida das meninas. Às 3 horas da tarde, Derek, o pai de Libby, chegou ao local onde havia combinado de pegá-las. E alguns minutos antes ele havia ligado para a filha para dizer que estava chegando, só que ela não atendeu. E quando ele chegou lá, elas também não estavam lá. Porém, de imediato ele não ficou preocupado porque eram crianças / adolescentes que estavam tirando fotos e provavelmente estavam entretidas demais e acabaram perdendo um pouco o horário. Mas alguns minutos depois elas ainda não tinham chegado e aí que ele começou a ficar preocupado porque elas não eram de se atrasar tanto assim. E por conta disso ele decidiu sair do carro e procurar pelas meninas andando pela trilha. E no meio do caminho ele até se bateu com um homem mais velho que deveria ter cerca de 70 anos de idade e perguntou a ele se ele tinha visto alguma das meninas, e ele falou que não. Depois disso, Derek entrou em contato com toda a família para ver se alguém sabia de alguma coisa, mas como ninguém sabia de nada, todo mundo se encontrou na ponte para que eles começassem uma busca. Porém, nada foi encontrado e por volta das 5h30 da tarde eles ligaram para o departamento de xerife do condado de Carroll e relataram o desaparecimento de Libby e de Abby. E eles não ligaram para emergência porque eles não pensavam que nada demais tivesse acontecido, eles apenas achavam que elas provavelmente teriam caído e se machucado ou algo do tipo, mas nada muito grave. E imediatamente uma busca começou. Além do departamento do xerife, o Corpo de Bombeiros de Delphi e o Departamento de Recursos Naturais também auxiliou em todo o processo. A busca durou por várias horas até chegarem no último local conhecido das meninas, que era a ponte onde elas haviam tirado as fotos. Mas por conta da escuridão e a temperatura caindo abaixo de 0, a busca foi interrompida pouco depois da meia-noite para voltarem quando amanhecesse. E essa decisão de pararem as buscas naquele momento foi muito criticada pelas pessoas, porque todo mundo falou que eles deveriam ter continuado. Porém, estava muito escuro e, como eu falei para vocês, era uma cidade muito pequenininha. Eles não tinham tantos recursos assim e provavelmente se eles continuassem, alguém se machucaria. Ou até mesmo eles não estariam com tanta disposição no dia seguinte, que seria quando eles conseguiriam enxergar com muito mais facilidade. E inicialmente os policiais não achavam que alguma coisa muito grave tinha acontecido. O policial Toby Lazenby chegou a dizer que ele acreditava que as maiores ameaças seriam o frio e o fato de que ele acreditava que as meninas estariam perdidas na floresta. E por conta disso ele não achou que seria necessário emitir o alerta Amber. E uma das teorias criadas logo no começo seria de que as meninas teriam ou se perdido, como eu falei pra vocês, ou até mesmo decidido ir pra casa de algum amigo, mesmo que não tivesse nenhum indício disso, e mesmo que as famílias estivessem falando que não, que elas nunca fariam isso sem avisar. Porém, uma coisa que eu achei bem interessante nesse caso é que mesmo os policiais tendo essa teoria inicial de que elas teriam ido pra casa de alguma outra amiga, eles continuaram fazendo as buscas com todo o apoio e auxílio que podiam, o que geralmente não é o que acontece. Já vimos em vários casos que quando os policiais vão para essa teoria, ou até mesmo para a teoria de que as crianças fugiram, eles não procuram. Na manhã seguinte, dia 14 de fevereiro, por volta das 10 horas da manhã, as buscas recomeçaram e eles estavam muito esperançosos de que iriam conseguir expandir a área em direções diferentes para ver se encontravam alguma coisa. Mas infelizmente, algumas horas depois, ao 12h45, o Corpo de Bombeiros de Delphi fez uma descoberta após seguirem algumas pegadas que eles encontraram que levava em direção ao Deer Creek. E o chefe do Corpo de Bombeiros chegou a declarar que a descoberta não era boa
indicando que eles realmente haviam encontrado os corpos das duas meninas. Mas inicialmente eles não confirmaram nada, a única coisa que eles falaram era que a descoberta havia sido feita na propriedade de um homem chamado Ronald Logan, mas falaram que ele não estava envolvido e iremos falar um pouquinho sobre ele mais na frente. Então, no dia seguinte, em uma conferência de imprensa, os detetives confirmaram que sim, que a descoberta feita havia sido os dois corpos das duas meninas, Liberty German e Abigail Williams, e a autópsia foi realizada em Terre Haute, em Indiana, mas foi imediatamente selada, então até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu com elas, apenas que elas foram vítimas de um crime absurdamente violento. E mais tarde, naquele mesmo dia, a polícia divulgou uma foto na mídia. Essa foto era de um homem que estava andando na mesma trilha em que as meninas estavam, e na verdade essa foto havia sido printada de um vídeo feito pela própria Libby, mas como o vídeo foi feito de uma certa distância, a imagem está muito ruim e não dá para identificar o homem, mas dá para perceber algumas coisas, como por exemplo que ele está usando jeans, uma jaqueta azul marinho, um casaco com capuz por baixo da jaqueta e um chapéu. E ele também estava andando com a cabeça levemente abaixada e com as mãos dentro dos bolsos. E quando essa imagem foi liberada, os policiais disseram que ele não era um suspeito e que apenas queriam falar com esse homem para ver se ele sabia de alguma coisa. Porém, 4 dias depois, no dia 19 de fevereiro, esse homem foi declarado oficialmente como o principal suspeito do caso. E as autoridades até elogiaram Libby e o raciocínio rápido que ela teve de gravar esse vídeo e também de gravar um áudio que mais tarde também foi liberado para o público, só que não o áudio completo, principalmente porque muitas pessoas acham que todo o crime foi gravado, então eles não têm como liberar isso. Mas nesse trecho dá para ouvir claramente o homem dizendo down the hill, ou descendo a colina, como se ele estivesse indicando para onde elas deveriam ir. E pelo fato de a voz estar bem abafada, acredita-se que Libby teria colocado o celular dentro do bolso, exatamente para que o homem não percebesse que estava sendo gravado. Também não se sabe se o celular de Libby realmente foi encontrado na cena do crime ou se essas informações e esses arquivos foram encontrados na nuvem onde havia sido feito o backup. E pelo fato de essa ser a única real evidência que se tem que se possa levar ao assassino, pelo menos que a gente saiba, muitas pessoas dizem que se esse caso algum dia for solucionado, Libby com certeza tem que receber o crédito por isso, porque ela teve um pensamento muito rápido, ela provavelmente estava em uma situação de extremo estresse e ela pensou em gravar o homem, sendo que ela só tinha 14 anos de idade e aparentemente ela era muito viciada em casos criminais e assistia vários programas sobre isso, vários documentários. Então talvez ela tenha tido esse pensamento rápido por conta disso e aparentemente ela também queria se tornar uma cientista forense. Alguns meses depois, em junho, um retrato falado desse homem foi divulgado para o público e, de acordo com a polícia, esse retrato foi resultado de várias informações que eles receberam através de telefonemas e o homem foi descrito como um homem branco entre 1,67 m e 1,77 m, pesando entre 81 e 92 quilos, com cabelos castanhos avermelhados e em torno dos seus 40 a 55 anos de idade. E esse esboço foi amplamente divulgado e estava em todos os lugares, só que muitas pessoas pegaram essa imagem e colocaram ao lado de uma foto de uma pessoa completamente aleatória, que nem na área estava, e começaram a dizer que provavelmente era o assassino, o que, além de estragar a vida de muita gente, só atrapalhou a investigação ainda mais. Os detetives então começaram a falar com os familiares e com pessoas próximas às meninas, que geralmente são as pessoas que estão envolvidas no crime. E enquanto isso, outros detetives estavam investigando criminosos sexuais registrados da área, o que não necessariamente indica que Abby e Libby foram abusadas sexualmente, mas apenas que esse é o caminho que a maioria das investigações começa, principalmente quando envolve crianças. A polícia também procurou por imagens de câmera de segurança para procurar por qualquer pessoa que estivesse naquela ponte, naquele dia e naquele horário,
e também em estabelecimentos próximos. Também acredita-se que foram puxados os registros telefônicos para ver quais pessoas estavam na área, de acordo com seus telefones. E de acordo com o sargento Kim Riley, todo mundo é suspeito. O caso se tornou tão grande que chamou a atenção de várias celebridades, como por exemplo Nancy Grace, que é uma comentarista jurídica e jornalista bem famosa nos Estados Unidos, como também Dr. Oz e Dr. Phil, que têm programas especializados nesse tipo de assunto. E ambos falaram sobre o caso em seus programas em 2017, fazendo com que o caso das meninas de Delphi fossem amplamente conhecidos em todas as regiões. E além disso, o próprio FBI usou mais de 6.000 outdoors em 46 estados para divulgarem tanto as imagens das duas meninas quanto a imagem do suposto suspeito. E nas semanas seguintes, eles começaram a receber milhares de pistas. Só para vocês terem noção, nos primeiros 4 meses, eles receberam 18.000 pistas, o que é muita coisa, de pessoas alegando que sabiam alguma coisa sobre o caso, mas a grande maioria eram pistas falsas ou teorias completamente sem noção. E por conta desse fluxo de informações tão grande, foi nesse momento em que o FBI entrou 100% no caso, juntamente com a segurança interna do estado. Com base nas informações que os detetives tinham até agora, eles continuaram buscando por mais pistas, porque eles não tinham o suficiente. E eles estavam especificamente investigando pessoas que estiveram naquele local, na Monon High Bridge, por volta das 2h30 até as 17h30 do dia 13 de fevereiro. E praticamente qualquer pessoa que estivesse naquela região era um suspeito. E aparentemente uma testemunha alegou ter visto um homem jovem dentro de um caminhão agindo de uma forma bem esquisita, tanto que ele se recusava a olhar em seus olhos enquanto ela perguntava se ele precisava de ajuda, e ele disse que não, porque o seu pai estava a caminho. A testemunha então disse que depois disso ela foi para casa, mas ela achou tudo muito esquisito e comentou com seu marido, e então no dia seguinte eles foram até a polícia para relatar o que haviam visto. Mas não se tem mais nenhuma informação sobre isso. Eu não sei se os policiais chegaram a investigar essa informação, mas como vocês vão perceber nesse caso, acho que vocês já perceberam, os policiais manteram praticamente tudo em sigilo. Então agora vamos falar um pouco sobre os suspeitos que surgiram ao longo dos anos. O primeiro homem a ser considerado uma pessoa de interesse foi logo no início, foi o tal Ronald Logan, que era o dono da propriedade, e ele morava naquela propriedade há 50 anos, e também já tinha tido alguns desentendimentos com a polícia, porém era tudo relacionado a álcool, ele não era um homem violento e ele não tinha nenhum registro criminal. E uma busca chegou a ser feita em toda a sua propriedade, mas nada foi encontrado, e ele foi descartado como um possível suspeito, e aparentemente os policiais nem achavam que ele era um suspeito em primeiro lugar, era mais apenas para realmente descartá-lo e ele ficar livre. E mais tarde, o Ronald falou com os repórteres e ele disse que aquela área era muito difícil de atravessar e que até mesmo caçadores e pescadores que costumavam ir com bastante frequência tinham dificuldade, principalmente se eles estavam carregando algum equipamento. E depois de descrever a distância entre a sua propriedade e a ponte onde as meninas teriam sido abordadas, ele disse que era impossível que elas tivessem sido carregadas até ali e que com certeza elas teriam que ter ido andando. Em setembro, um homem foi preso em Woodland Park, no Colorado, após começar a ameaçar com a machadinha várias pessoas em uma trilha. E esse homem se chamava Daniel J. Nations, que tinha 31 anos de idade e era um criminoso sexual registrado em Indiana. Ele havia passado a morar na rua e poucos meses depois do crime contra Libby e Abby, ele se mudou para Greenwood. E quando os policiais descobriram essas informações, eles começaram a suspeitar que ele era, sim, uma pessoa de interesse. E só para vocês terem noção, os próprios xerifes de El Paso, que foi onde ele foi preso, disseram que ele tinha muitas semelhanças com o retrato falado feito pelos policiais. Ele havia sido condenado em 2016 por violência doméstica em Morgan County e mais tarde sua esposa, Kathleen Nations, admitiu que ele tinha problemas com raiva que tinham começado a se manifestar em janeiro de 2017
apenas um mês antes do caso das meninas, após ele perder seu irmão em um crime violento. Sua esposa também admitiu que ele se parecia muito com a imagem divulgada pela polícia, mas ela não sabia se achava que ele era culpado ou não, porque apesar de parecer com o retrato falado, ele não parecia com a imagem tirada do vídeo do celular de Libby, além de que ele não tinha as roupas que o homem estava usando. Algumas semanas depois, os detetives descartaram ele como suspeito, mas não falaram por quê. Porém, algumas pessoas na internet começaram a dar alguns motivos para isso. Como, por exemplo, algumas pessoas relataram que Daniel andava de uma forma diferenciada, como se ele tivesse algum problema em uma das pernas. E também ele era bem mais baixo do que as descrições do homem que a polícia havia liberado. Além disso, ele também tem um sotaque sulista bem forte, o que definitivamente não bate com a voz do áudio gravado por Libby. E além disso, aparentemente, ele tem um álibi do dia do crime. No dia 19 de novembro de 2018, um homem entrou em uma loja em St. Louis e atacou 2 mulheres e atirou em uma terceira quando ela se recusou a fazer o que ele queria. Poucos dias depois, esse homem foi identificado como Thomas Bruce, de 53 anos de idade. Thomas era um veterano da Marinha dos Estados Unidos e tinha sido pastor entre 2003 e 2007. Desde então, ele passou por algumas dificuldades, como, por exemplo, o fato de ter pedido falência em janeiro de 2017, junto com sua esposa. Uma semana depois do ataque, ele foi acusado de assassinato em primeiro grau e, mais tarde, também foi acusado de invadir a casa de uma mulher de 77 anos de idade e violentá-la em setembro de 2018. E, devido aos processos judiciais em andamento, ele ainda não foi considerado culpado e condenado pelos seus crimes. E apesar de muitas pessoas acreditarem que ele esteja envolvido no crime das meninas de Delphi, os policiais ainda não fizeram nenhum anúncio público dizendo se ele é um suspeito ou não, mas acredita-se sim que ele esteja sendo investigado, mas novamente não saberemos porque os policiais não divulgaram essa informação. Outra pessoa de interesse era um homem chamado John Miller, de 59 anos de idade, que morava em Fort Wayne, na Indiana, a cerca de 160 quilômetros a sudoeste de Delphi. Ele foi descrito como sendo um homem bastante furioso e que vivia isolado de seus vizinhos. Em julho de 2018, ele foi preso em relação a um caso arquivado de 30 anos, que era o assassinato de uma menina de 8 anos de idade chamada April Tinsley, em 1988, e seu corpo foi encontrado poucos dias depois, mas pela falta de evidência o caso acabou esfriando até os avanços na tecnologia de identificação de DNA permitissem que os investigadores reduzissem a lista de suspeitos e imediatamente eles tiveram a ligação direta a John Miller, que ainda vivia na mesma região, mas ele também foi descartado como suspeito no caso das meninas de Delphi e também não se sabe o porquê. No dia 8 de janeiro de 2019, um homem de 46 anos chamado Charles Eldridge foi preso em Union City, que fica a cerca de 2 horas a sudoeste de Delphi. Ele tem uma semelhança bem grande com o retrato falado divulgado pelos investigadores. Aparentemente, ele teria combinado um encontro com um adolescente, mas sem que ele soubesse. Essa adolescente era uma policial disfarçada, então ele foi preso e ele admitiu ter feito isso várias vezes e em que na maioria das vezes ele conseguiu o que ele queria. E quando essa informação foi a público, muita gente tinha certeza absoluta, 100% de que ele era realmente o assassino de Libby e de Abby, mas os policiais foram a público e disseram que só pelo fato dele parecer com o retrato não quer dizer que ele é o culpado e ele não é considerado um suspeito do caso. No dia 22 de abril de 2019, uma coletiva de imprensa foi feita pelos investigadores anunciando que eles estavam mudando de rumo. O superintendente Douglas Carter disse que a polícia agora está procurando por um motorista de um veículo que estava estacionado em um prédio abandonado em Delphi, que havia sido visto entre o meio-dia e as 17 horas do dia 13 de fevereiro na Carroll County Road, perto da rodovia Hoosier Heartland, que era perto da trilha onde as meninas estavam, mas eles também não divulgaram mais nenhum detalhe, como por exemplo o modelo do carro, a cor ou o registro de licença. Além disso, eles também revisaram todas as informações do suspeito e fizeram um novo retrato falado que é muito diferente do primeiro. Esse novo esboço mostra um homem com um nariz menor, lábios finos, sem pelos faciais,
cabelos encaracolados e um maxilar mais proeminente. E esse homem é bem mais jovem do que o primeiro, tendo entre 18 a 40 anos de idade, o que é bem amplo, né? 18, 40, pode ser literalmente qualquer pessoa, mas eles também disseram que essa pessoa provavelmente tem uma idade, mas aparenta ser bem mais jovem. E acontece que, de acordo com os policiais, esse esboço foi feito poucos dias após o crime, mas por alguma razão eles só decidiram liberar isso 2 anos depois. E pela primeira vez em toda a investigação, eles também declararam publicamente que eles acreditavam que o suspeito não era um homem estranho em Delphi e que ou ele morava lá, ou trabalhava na região, ou até mesmo visitava com bastante frequência. Então, muita gente da comunidade conhecia ele. E nessa coletiva, pela primeira vez, foi divulgado o vídeo que Libby gravou mostrando o homem caminhando, que até então só tinha sido divulgado a foto, então as pessoas não tinham como saber como ele andava e como ele se comportava. E agora, dava para ter essa noção. Uma das teorias que eu encontrei na internet, que é bem interessante e que faz bastante sentido, e aparentemente é até bem famosa, é que o caso de Libby e de Abby poderia estar ligado a um outro caso que aconteceu 5 anos antes. No dia 13 de julho de 2012, 2 primas desapareceram em Evansdale, em Iowa, cerca de 640 quilômetros distante de Delphi. As meninas se chamavam Lyric Cook Morrissey, de apenas 10 anos, e Elizabeth Collins, de 8, que desapareceram enquanto andavam de bicicleta no centro da cidade. Pouco tempo depois, suas bicicletas foram encontradas em um parque e, após uma busca bem grande ter sido feita, seus corpos foram encontrados em uma área densamente arborizada, a cerca de 32 quilômetros do local onde desapareceram. E em ambos os casos, os detalhes foram mantidos em sigilo, então não se sabe exatamente o que aconteceu com Lyric, Elizabeth, Libby e Abby. E a única coisa que se sabe é que as 4 foram brutalmente assassinadas. E o próprio FBI chegou a declarar publicamente que esse tipo de crime, abdução dupla, no meio do dia, é extremamente raro. E só para vocês terem noção, entre 1974 e 2012, apenas ocorreram 15 casos desse tipo. O que significa que a probabilidade de 2 sequestros / assassinatos duplos ocorrendo na mesma região em circunstâncias muito parecidas e em situações tão semelhantes é bem difícil que tenha sido feito por pessoas diferentes. Mas mesmo assim, após os investigadores dos 2 casos compararem as informações, eles não acreditam que os casos estejam conectados, mas eles também não divulgaram o porquê eles acham isso, mantendo todas as informações em sigilo. E as últimas atualizações desse caso aconteceram esse ano, quando um novo suspeito apareceu. O xerife do condado de Carroll, Toby Lazenby, disse à ABC News que existem vários fatores nos crimes de Abby e Libby que o levaram a um homem chamado James Shadwell III, que recentemente foi acusado de sequestro e abuso sexual. O homem de Lafayette, de 42 anos, supostamente conseguiu que uma garota entrasse em sua casa, dizendo a ela que ele tinha alguns cachorros e que eles precisavam de alguém para brincar com eles, mas quando ela chegou lá, ele a prendeu em seu porão e fez tudo o que ele queria. De acordo com o Daily Mail, os detetives investigaram e vasculharam o bairro onde a garota de 10 anos havia desaparecido. Eles finalmente chegaram à casa de Shadwell e pediram sua permissão para revistar sua propriedade. E pasmem, ele permitiu. Ao chegarem no porão, os policiais perceberam que ele estava trancado com a corrente. E ao abrirem, encontraram a menina desaparecida, que estava visivelmente perturbada e chorando. E suas roupas estavam no chão ao lado dela. E a menina teria dito às autoridades que Shadwell havia tentado matá-la, e por conta disso, a captura e prisão dele levaram os investigadores a compararem as características do caso com os assassinatos de Delphi em 2017, que ficava a apenas 32 quilômetros de distância. O xerife disse que, embora possa haver uma conexão entre os incidentes, eles ainda não têm nada concreto e definitivo ainda,
mas eles acreditam sim que o caso vai ser solucionado e que eles só não divulgam as informações que eles têm porque eles têm medo que isso possa atrapalhar o caso mais ainda. O que definitivamente muita gente não concorda e a polícia foi criticada por conta disso em algumas situações, porque se eles divulgassem alguns pequenos detalhes, como por exemplo o modelo do carro que eles estavam procurando, eles poderiam ter a ajuda da comunidade e fazer com que o caso fosse solucionado o mais rápido possível, mas eles continuam preferindo não fazer isso e manter tudo em sigilo. Após o crime, toda a cidade de Delphi mostrou completo apoio às famílias das meninas. Eles se reuniram para ajudar a aumentar a conscientização do caso e também participaram das arrecadações de fundos para as despesas que as famílias teriam que arcar, como por exemplo serviços memoriais, funerais, etc., bem como o fundo de recompensa, que hoje em dia está em $325 mil. E no dia 18 de fevereiro de 2017 foi realizado um memorial em homenagem às meninas na escola onde elas estudavam, onde boa parte da cidade compareceu. E mais cedo naquele mesmo dia foi feita uma cerimônia mais privativa, apenas para os amigos e familiares. E a grande maioria dos membros da família e os amigos permaneceram em silêncio por um bom tempo, deixando que a investigação fosse feita apenas pela polícia. Porém, no final de 2017, eles compareceram ao programa do Dr. Phil para ver se eles conseguiam manter esse interesse do público aceso, que é extremamente importante em qualquer tipo de investigação. E hoje em dia o caso continua em aberto e muitas pessoas acham que não vai demorar muito para que ele seja finalmente solucionado. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem.